Nisso, os olhos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Olá, seja bem-vindo aqui para essa nossa meditação em preparação nesse ciclo de 49 dias até o dia de Pentecostes, que é um grande marco. Um marco não somente histórico, um marco não somente da fé cristã, mas também da fé judaica. Um marco que é um encontro entre dois caminhos que levam à mesma direção, que é o caminho da iluminação, o caminho da realização com o sagrado. Eu iniciei essa meditação aqui com essa parte da passagem dos discípulos de Emaús, que inclusive foi uma passagem que no dia de ontem, para quem segue a tradição católica, foi trazida na reflexão da missa. E é uma passagem que relata o que aconteceu após a ressurreição de Jesus. E é muito interessante nós lermos, e eu até sugiro que você leia essa passagem, porque ela traz para a gente muita riqueza e muitos detalhes. Porque ela fala assim: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, discutiam. E o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? E os discípulos responderam. Olha que interessante se a gente pega aqui essa reflexão, porque podemos perceber que talvez nós viemos de uma busca incessante durante o período da Quaresma, uma busca, uma expectativa pela Páscoa, uma expectativa por esse ápice. Só que após esse ápice, nós acabamos nos voltando para aquilo que é externo. E uma coisa que, não somente para aquilo que é externo, mas para as confusões da nossa mente, para as confusões das nossas relações. E aqui a gente vê o quanto que essa história dos discípulos de Emaús fala da nossa história. Porque as Sagradas Escrituras, elas não trazem somente histórias fictícias ou de personagens. As Sagradas Escrituras, elas trazem para nós histórias de personagens que retratam a história do caminho da nossa alma que está aqui nesse caminho, nessa jornada terrena, e que inclusive é muito interessante porque nós percebemos que os discípulos eles estavam frustrados e muitos dos que seguiram Jesus naquela época tinham uma expectativa gigantesca que Jesus fosse ser o rei que libertasse Israel de Roma. Essa era a expectativa. Essa era a expectativa que os apóstolos também tinham. Se a gente for parar para refletir, nós vamos ver que a grande frustração foi justamente, de repente, Jesus se entrega e é morto. Então, aqui nós vamos ver que os discípulos tinham essa expectativa. Nós esperávamos
esperávamos que ele se revelasse, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Olha que interessante isso. E se nós esperávamos estar no versículo 21. Porque às vezes nós esperamos o quê? Um Salvador externo. Então nós colocamos tantas expectativas, né? Assim como os apóstolos colocaram em Jesus, os discípulos, essa libertação de Israel, e essa libertação de Israel significava o quê? Ser liberto daquela escravidão externa de Roma. Só que o Cristo vem falar de uma libertação interna. E aqui é onde entra a nossa história, a nossa expectativa, que eu te convido a refletir no dia de hoje. Porque por vezes nós colocamos várias expectativas em Deus, principalmente expectativas daquilo que depende da nossa dedicação, depende da nossa vivência, depende das nossas escolhas. Então é óbvio que se você talvez espera uma cura emocional, a pergunta é: o que você tem escolhido na sua vida? Quais são as músicas que eu escolho ouvir, os filmes que eu escolho assistir, as conversas que eu escolho ter? Foi muito interessante. Teve um tempo atrás que eu estava numa conversa, numa roda, e a gente estava falando sobre alguma coisa em relação ao preço, né, de um determinado produto, e na mesa a pessoa falou bem assim: nossa senhora, quando chega a época dessa colheita e tudo mais, tem que até tomar um remédio de ansiedade, porque é todo dia vendo ali o preço, vendo o preço do produto, etc, se está mais, se está menos, se vende, se não vende. Então olha que interessante como que a gente vai escolhendo alimentar a nossa mente com aquilo que vai deixar ela ansiosa. E às vezes a gente espera que venha de Deus algo que cabe a nós a responsabilidade. Por isso que nós devemos pedir a graça divina a Deus, de fazermos escolhas que sejam escolhas saudáveis. Não somente escolhas que vão alimentar, inclusive, para quem segue a liturgia diária, o texto de hoje do Evangelho fala sobre isso, sobre o alimento, né? Quando Jesus ele fala bem assim: não se esforçai pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. E aí vem até essa pergunta: nós temos cultivado aquilo que é eterno, os alimentos eternos? Porque se nós vivemos essa vida totalmente direcionada, e é o que nós somos educados desde cedo a buscar, a lutar pelo pão, e não que não tenhamos que fazer isso, mas percebe como que a nossa mente ela vai sendo moldada para a sobrevivência, moldada para conquistas externas, com a promessa de que depois que eu me formar, depois que eu tiver o relacionamento perfeito, o marido perfeito, o carro, a casa, depois que eu tiver essa formação, esse emprego, isso, aquilo, eu vou encontrar a felicidade. Depois que eu tiver na profissão perfeita, eu vou encontrar a felicidade. Isso vai sendo vendido por nós, né? E aí nós vamos nos alimentando. Por isso que nós somos convidados, e o meu convite para você no dia de hoje é justamente ao entrar nessa terceira semana, pedindo mesmo a graça de ter a sabedoria daquilo que nós queremos.
Então a história dos discípulos de Emaús não é simplesmente uma história fictícia, mas é a história da nossa alma. Representa a nossa alma inclusive quando ela perde o contato com a percepção espiritual e se identifica com o sofrimento, que foi justamente o que os discípulos estavam fazendo. Aquela ruminação mental, né? Eles falaram para Jesus: você que é peregrino, né? Como é que pode você não estar sabendo disso? E eles falam: tu és o único peregrino que não está sabendo disso, do que houve. Dias caminhando e ruminando. A ruminação mental, revivendo o passado, tentando entender o que deu errado. E é justamente isso que a nossa mente vai fazendo com a gente. Ela vai tentando entender o que deu errado e não vivendo o presente. E esse estado de entender o que deu errado é o estado que eu costumo chamar de uma ruminação mental ou ressentimento, o nome que você quiser dar. Me leva ao quê? Me leva a uma perda de sentido, a um estado de fracasso, a crises existenciais. E o Cristo está presente caminhando com eles e eles não percebem. Porque a mente está fechada na dor. Está identificada com a história, identificada com o ego. E é justamente isso que o processo terapêutico, minha gente, ele tem que me levar, tem uma frase que diz, né? O autoconhecimento me leva ao conhecimento de Deus, o conhecimento de mim mesmo. E às vezes nós vamos endeusando traumas, endeusando histórias tristes, e vamos perdendo essa consciência do eu sou. E vai se ruminando. E aí é interessante que ao partir do pão eles conseguem reconhecer Jesus. Ao partir do pão eles conseguem reconhecer Jesus. E a reflexão que eu trago hoje aqui é: quanto que valeu a tua quaresma? Quanto que valeu a nossa quaresma? E aonde que nós estamos nesse caminho de Emaús? E a história que a nossa mente vive repetindo para nós? Minha gente, a história é um recurso muito poderoso que nós fomos mal ensinados de como usá-la. Então que nessa semana nós possamos mergulhar nessa passagem, nesse texto que é riquíssimo, pedindo mesmo a graça ao Espírito Santo, pedindo mesmo essa graça de perceber o Cristo, de perceber o Cristo. Para que possamos ver o Cristo pela ótica do Espírito Santo. Pela ótica do Espírito Santo, que é a ótica divina de Deus. Fica aqui a nossa reflexão.
Se você quiser compartilhe essa reflexão com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter esse contato com a palavra, com o autoconhecimento. Tenha uma boa semana.